nosso assunto agora é recursos humanos. E vamos falar sobre dois pontos de vista, das empresas e dos profissionais que têm carreira autônoma. Minha convidada é a Cristiane de Ávila Fernandes, a nova presidente da ABRH Minas. Na pauta da entrevista que vamos fazer agora, temos várias perguntas de interesse geral, como, por exemplo, apagão de mão de obra. Diante das previsões da economia, será que isso vai acontecer? Qual o maior desafio das empresas de recrutamento e seleção em um cenário de expansão econômica? E uma outra pergunta que a Cristiane vai nos responder. Qual o maior desafio dos gestores de pessoas neste mesmo cenário, o de expansão? E um problema muito comum no mercado brasileiro, em especial, é a falta de vagas para pessoas com mais de 45, 50 anos. Como reverter isso? Essas e outras dúvidas sobre carreiras e gestão de pessoas nesta entrevista com a presidente da ABRH Minas, Cristiane de Ávila. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Inácia. É a primeira vez que você vem aqui depois que assumiu a ABRH, né? Então, espero te dar muito boa sorte. Obrigada. 2010. Prazer é nosso. Começando com o pé direito. Amém. Esperamos realmente dar sorte para a Cristiane, porque todas as suas antecessoras passaram por aqui várias vezes. Vocês têm uma organização que hoje é de ponta no que diz respeito à orientação para o mercado e à orientação para os profissionais. Eu quero começar por aí. 2010, com todo esse cenário que a economia particularmente vem prevendo para nós. Um cenário de pujança, de crescimento, isso implica em pessoas e mais pessoas trabalhando e trabalhando melhor. Qual é a grande orientação da ABRH para as empresas no que diz respeito aos seus gestores de pessoas e para as empresas que prestam serviço, por exemplo, de recrutamento e seleção, mas também de treinamento e desenvolvimento de pessoas? É um aspecto importantíssimo esse que você destacou, Inácio, que é desse preparo realmente dos profissionais e das empresas para atender toda a demanda que já está acontecendo e vai continuar a aumentar a demanda por contratação, por desenvolvimento de pessoas. Então, aumentar o nível de competência dos profissionais de recursos humanos, né, e aumentar a qualidade dos serviços prestados também pela área de recursos humanos é fundamental. E esse é um grande desafio nosso da ABRH, que é de contribuir, ainda mais com esse aumento de competência, disponibilizando serviços, focando nas necessidades dos profissionais de RH. Agora eu quero mudar um pouquinho de assunto e falar de um ponto que vem sendo colocado desde a virada do milênio, então tem quase lá uns 10 anos. Apagão de mão de obra no Brasil. Com esse crescimento previsto já no início dessa década, mas principalmente neste ano de 2010, acredita-se em um crescimento de 6 a 7%. Você acha que apagão de mão de obra é uma realidade no Brasil ou isso é um alarme desnecessário? Todas as vezes que se fala em crescimento superior a 5% do PIB, vem à tona essa questão, do apagão de mão de obra. Mão de obra qualificada, setorizada, com nível de competência, não só conhecimento, mas de habilidades também. E realmente tem áreas que já sinalizam para essa necessidade de profissionais mais capacitados que o mercado ainda não está oferecendo, ou seja, está em formação, e outras áreas que vão, da agora para frente, passar a viver essa situação. Então, tem alguns segmentos, por exemplo, o segmento de TI é uma realidade já. Existe já demanda e profissionais ainda em desenvolvimento. E o grande boom foi exatamente na virada do milênio, né? É isso mesmo. E a área, por exemplo, de prestação de serviços é uma área que, com todos esses grandes eventos que nós vamos ter nesse ano e nos próximos anos, nós vamos precisar, assim, desenvolver mais pessoas qualificadas para atuar com um nível de excelência adequado na prestação de serviços, na área de comércio, e são outras áreas. Então, realmente vai demandar de um esforço tanto do setor público quanto do setor privado no investimento em educação, em capacitação. A gente já tem vários esforços nesse sentido, agora eles vão ter que se ampliar nos próximos meses e anos. E acelerado. Isso mesmo. E o que me leva à pergunta das empresas de recrutamento e seleção, porque hoje a maior parte das empresas, sejam pequenas, médias ou grandes, passaram a optar pelo serviço especializado ao invés de improvisar dentro de casa uma solução. Aliás, eu já até trouxe essa discussão com empresários aqui no programa que admitiram que erraram ao tentar, confiando apenas no feeling, na intuição deles, escolher esse ou aquele funcionário e depois de alguns meses eles não tinham as ferramentas adequadas e escolheram mal. Quer dizer, as empresas já acordaram, é realmente importante acreditar em quem domina as ferramentas de gestão de pessoas, de entendimento de perfil, de comportamento humano, para escolher bem a sua equipe, que tudo começa aí. Não adianta uma empresa bacana, cheia de produtos bons, com uma equipe mal preparada, a gente sabe disso. Mas a minha pergunta é, elas estão modernizando as
sua forma de recrutar e selecionar. O currículo impresso, o currículo de internet, outros procedimentos de recrutamento e seleção têm sido usados por elas e essas ferramentas, na sua opinião, são eficientes? No mercado, as empresas que prestam esse tipo de serviço, recrutamento e seleção, elas têm que estar atentas aos vários perfis de clientes que eles têm. Então, tem empresas que realmente trabalham com um processo muito online, né? Tem empresas que necessitam de pegar no currículo, de avaliar o currículo. Então, essa necessidade de se adaptar, né, realmente a processos mais informatizados ou menos é um ponto. O outro aspecto é que as empresas estejam atentas que, dependendo, as empresas que prestam serviço e os próprios RHs, dependendo do perfil a ser selecionado, das vagas em aberto, de personalizar, customizar o processo, né, com ferramentas que realmente façam um prognóstico do melhor candidato ou dos melhores candidatos, né? Então, tem uma variedade enorme de ferramentas. O que eu chamo a atenção é que não se use ferramentas isoladas, né? Que seja um processo composto de várias etapas, onde tem uma participação muito grande do cliente, quem vai receber o empregado, do líder, né, que está à frente daquele processo, para que realmente todo o conhecimento, habilidade e um outro aspecto que hoje está fazendo muita diferença nos processos é avaliar se o conjunto de valores do candidato estão alinhados com o conjunto de valores da empresa. Quando há um desalinho, o que acontece? A tendência, quando há um alinhamento, só voltando um pouco, quando há um alinhamento, a pessoa tem condição muito mais de se entregar, porque ela se sente à vontade ali, porque ali ela convive com pessoas que têm valores similares. Existe, assim, uma relação, a base da relação de confiança. Então, o desgaste, que às vezes é inevitável, é menor. É menor, porque se compartilham valores precisos, que influenciam no uso das habilidades e dos comportamentos. Quando existe um desalinhamento, existe desconfiança, insegurança, a pessoa não entrega por reserva, né? Então, valores... Está sempre achando que é menos do que ela queria. Exatamente, né? Porque há um desalinho. Então, é importante nas empresas que prestam e no próprio RH, quando esse processo é feito, que incluam etapas onde sejam identificados ou dê a oportunidade da pessoa mostrar quais os valores que ela tem, porque são os valores que vão fazer com que ela adote comportamentos alinhados, que ela disponibilize as habilidades que ela tem e isso, consequentemente, vai influenciar no ambiente. Perfeito. Eu tenho uma outra questão agora, com menos tempo até para você responder, que é a questão do emprego para pessoas com 45 anos ou mais. Em um mercado em crescimento, se falta mão de obra, por que não chamar pessoas que até já estejam aposentadas com 60 anos, 65, desde que sejam capazes? Por que, na sua opinião, que existe tanta resistência das empresas a contratar pessoas com mais de 50, por exemplo? Seria imaturo da minha parte afirmar que isso é que isso não existe. Que não existe, por outro lado, que é uma maioria. Existem, sim, segmentos, setores, né, de serviços e outros setores que tendem a contratar, dependendo do perfil da vaga, pessoas mais jovens. Em função de um desgaste físico, por exemplo. Isso, ou agilidade, digital. Agora, tem pessoas de 50 anos que tiram de letra, conhecem muito mais, conversam do mesmo nível como pessoas de 20 anos em termos de tecnologia. Então, a análise somente desse aspecto idade é uma análise muito superficial e a empresa pode perder se levar isso somente em consideração. E a tendência com a expansão do mercado é realmente de surgirem Tem que avaliar mais tudo, né? Tudo. Porque você não pode estar dispensando uma prata ou até ouro puro, né? E equilíbrio entre maturidade, né, e a jovialidade, a força, né? É muito interessante dentro das empresas. Senão fica todo mundo com muita impetuosidade na empresa, Deus sabe o que pode acontecer. Gente, a Cristiane vai continuar conosco aqui no programa, ela vai voltar no quarto bloco, quando ela vai participar com a minha próxima entrevistada, Adriana Prats, de uma orientação profissional a duas profissionais que estão comigo aqui neste programa, a Renata e a Paula, e que vão fazer perguntas a essas duas profissionais que entendem de gestão de carreiras e de gestão de pessoas. Portanto, até alguns minutinhos, você vai ficar me acompanhando agora as entrevistas e a Cristiane volta daqui a pouquinho, combinado? No próximo...